No vídeo de hoje, eu vou te explicar como entender e resolver os erros de Python sem perder muito tempo. Quem nunca se deparou com aqueles erros que aparecem quando a gente está construindo um código, principalmente quando estamos começando? E aí você se pergunta, o que eu faço agora? Muitas vezes aparece ali na tela uma mensagem gigante e você já se desespera, não sabe o que fazer, principalmente porque está tudo em inglês. Fique calmo, porque nesse vídeo eu vou mostrar alguns exemplos de como entender esses erros de forma simples, sem perder muito tempo, e ainda vou te dar algumas dicas. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Comunidade DS. Meu nome é Maria Laura, eu faço parte da Comunidade DS, e aqui ajudamos as pessoas a usar os dados no seu trabalho ou a realizar uma migração de carreira para analista ou cientista de dados com sucesso. Antes de continuar na nossa parte prática, aproveita para deixar um like nesse vídeo e para se inscrever no canal para você não perder nenhum dos conteúdos que vão vir nos próximos dias. Tem muita coisa legal vindo por aí. Então, aqui agora, DS, nós vamos começar no primeiro exemplo. Eu estou atribuindo o número 5 à minha variável x, e eu quero que ele me mostre essa variável, né? Então, aqui eu vou mostrar para você como você ir de forma rápida, tentar procurar o erro inicialmente. Porque pode ter, assim, erros com um texto muito grande, se você já tiver muitas linhas de código, né? Então, assim, não é para você, não significa que não é para você ler aquilo, mas você pode começar com esse truque, né? Você vai direto, são duas coisas importantes, onde tem a seta e na última linha. Porque a seta, ela me dá a linha que está o erro, e a última linha, ela me dá a classe de erro. Então, assim, é claro que se você fizer isso, porque alguns erros mais simples, você consegue resolver assim, né? Claro que se você não conseguir, você vai tentar ler, entender o erro, né? Aqui, por exemplo, está falando, né, que na célula, aqui na linha 2, é que está o erro e tudo mais. Mas aqui a gente já consegue ver esse tipo de erro, né? Então, assim, eu venho de cima para baixo no meu código. Então, aqui eu vejo onde está a minha seta, está dizendo que está na linha 2, que está o meu erro, e está dizendo na última linha que é um erro de nome, né? Que o nome Z não está definido. Se você tiver dificuldade com o inglês, não tem problema nenhum, joga no Google Tradutor, por exemplo, ou em algum tradutor que você goste de usar, não tem problema. Então, aqui, eu já sei que é na linha 2, então eu sei que o nome Z não foi definido. Eu vi que eu digitei errado, então Z era o X que eu queria, né? Então, corrigi aqui, tudo certo. Agora, o exemplo 2. Eu tenho aqui uma lista com 3 itens e eu quero que me retorne a terceira posição dessa lista. Então, agora eu tenho aqui um outro tipo de erro. Então, eu venho aqui de cima para baixo, já achei a minha seta. Aqui está na linha 2 o meu erro. E na última linha está me dizendo a classe de erro, né? É um erro de index. Então, o meu primeiro exemplo, eu mostrei para vocês o que é um erro de nome. E agora eu vou mostrar o que é um erro de index. O que acontece? Essa lista aqui, ela tem 3 itens. Porém, a posição, o meu index, realmente, né? A gente sabe que em Python a gente conta 0, 1, 2. Então, aqui eu tenho a posição 0, 1, 2. Eu coloquei aqui a 3, ela está fora da minha faixa, né? Ela deu esse erro, então. Eu corrigindo aqui, só para a gente ver que era isso mesmo. Deu certinho. Agora aqui o meu terceiro erro, eu estou atribuindo aqui 6, né? A minha variável A. E eu estou aplicando um if. If A maior que 5, eu quero que me retorne essa mensagem. Então, aqui, ó, vamos ver, interessante que não deu aquela setinha, mas ele apontou essa seta justamente aqui em cima do meu erro. Então, geralmente, o erro de sintaxe, ele já te indica, nesse caso aqui, tá bem claro o que está faltando, né? Então, se a gente lembrar da sintaxe do if, é if, a minha condição, e 2 pontos. A gente não pode esquecer os 2 pontos. Então, aqui está dando erro de sintaxe, que é uma
tá dando sintaxe inválida, né? Então, corrigindo aqui, deu certo. Agora, o quarto exemplo, eu tenho aqui, eu estou atribuindo 5 a minha variável x, e o 2 aqui é uma variável y. Porém, aqui eu tenho uma string e aqui um inteiro. Então, vamos ver o que acontece, né? Eu já dei o spoiler. Então, aqui, novamente, né? Eu tenho aqui a minha seta falando que meu erro está aqui nessa soma, né? Na terceira linha. E aqui na última linha, né? O meu tipo de erro, né? Chama, na verdade, é erro de tipo, né? Que está dando aqui. Então, está dizendo que essa operação não é suportada. Por quê? Eu estou querendo fazer uma operação de soma entre um int e uma string. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou transformar a minha string em um int aqui, na soma, né? Para a gente conseguir fazer a operação. Então, o erro de tipo geralmente é isso. Você está misturando dois tipos que não podem ser operados junto, né? Agora deu certo. Agora aqui um erro de atributo. Então, aqui eu tenho uma lista com 5 nomes e eu quero adicionar um nome Laura aqui depois do último item. Eu quero adicionar. Aí eu penso, ai, como que eu adiciono, né? Então eu coloquei ponto .add, né? Eu pensei, add, né? Para adicionar deve ser isso. Então aqui deu erro. Então o meu erro está aqui na linha 2, aqui nessa parte. É um erro de atributo. Então, esse objeto não está, o ADD ele não está atribuído para esse objeto. Então, aí aqui eu penso, nossa, mas por quê, né? Eu tenho certeza que é ADD, mas não é, né? A gente sabe que não. Então, assim, exemplificando aqui, eu quero mostrar para vocês uma solução para colocar o seguinte, se você vê o erro e você não sabe como interpretar, então você coloca o seguinte, você joga no Google o que você quer fazer, qual que é seu objetivo. Então, nesse caso aqui, é adicionar um item, um elemento, né, no final da minha lista. Então, eu vou aqui no Google e vou colocar como adicionar um elemento no final da lista em Python. Então, aí você vê aqui um site que você acha confiável. Então, você vem, então... Então, aí você vê, na verdade, adicionar elementos à lista, né? Ao final da lista, é o append, não é add, né? Então, vamos lá. Append. Então, para entender aqui o erro de atributo é isso, né? O atributo que eu estou querendo não funcionou. Então, agora confirmando se está certo, deu certo. Então, era isso, né? Então, agora o último exemplo que eu vou mostrar para você, eu quero importar a biblioteca Seaborn. Seaborn é uma biblioteca de visualização de dados em Python muito utilizada. Então, aqui deu erro, né? Deu esse erro de módulo não encontrado, né? Diz aqui que não tem um módulo chamado Seaborn. Agora eu vou dar uma dica para vocês de um site que eu uso muito quando eu tenho dúvidas sobre tanto erro quanto eu não sei fazer alguma coisa. Esse site é o Stack Overflow, talvez você já tenha ouvido falar. Ele é muito bom porque assim, sempre alguém já vai ter tido essa dúvida antes de você, e você já vai achar a solução ali bem rápido. Se não tiver ainda, né, ninguém tiver perguntado, então você pode deixar a pergunta lá, esperar alguém responder, mas até hoje não teve nenhuma pergunta nenhuma dúvida que eu tivesse que eu não conseguisse encontrar lá. Então, a gente pode digitar, vou copiar aqui essa linha, e eu vou lá no site para ver o que ele vai me falar.
Bom, tá aqui. Então, eu vou ver qual opção que se adequa, né, à minha dúvida. Aqui, vou ver essa. Então, tem a pergunta e tem a resposta, né, aqui embaixo. Então, tá dizendo aqui que eu posso não ter a biblioteca instalada, né, que é isso que tá dando erro. Então, aqui tá falando que você tem que instalar essa biblioteca. Então, a gente vai lá, vai no nosso terminal, onde está instalado aqui o Python, né? E a gente vai seguir a instrução que está lá no fórum, né? No Stack Overflow. Você vai instalar, aguardar uns minutinhos aqui, uns segundinhos, né? Bem rápido. E aí já está instalada. Então, vamos ver se deu certo. Aí, certinho, agora está instalado, não deu erro. Bom, esses eram os exemplos de hoje. Eu espero que isso facilite a sua vida, que principalmente você que está começando, não desista. O começo a gente erra muito. Eu ainda estou começando também, estou aprendendo aqui. E lembrando que quanto mais a gente praticar, mais fácil fica para entender. Você vai se habituando a corrigir os errinhos que aparecerem. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links do Stack Overflow e a documentação de Python também, que ajuda muito quando você tiver dúvidas sobre funções, sobre algum erro que você não souber como resolver também. Na biblioteca do Python, na documentação, desculpa, do Python também, tem muita coisa que você pode encontrar. Se você conhece alguém que pode gostar desse vídeo, compartilhe com essa pessoa, ajuda aí a atingir mais pessoas com esse conteúdo. É isso, e até a próxima.